Olá, galerinha, vamos aqui fazer, certo, a questão 7, tá? Só que vai ser um pouco diferente, eu não vou fazer até o final. Eu vou falar pra vocês como é que vocês fazem, tá? Das orientações, pra vocês verificarem até no GeoGebra também, já começar a utilizar o GeoGebra aí pra vocês serem independentes. E aí, é isso, tá bom? Então, bora lá. A questão 7 é pra você montar o gráfico, né? Que site feio. Só um instante, viu? Pronto. A questão 7 é a curva RT, certo? E eu tenho S, ó. Seno de T e T. Beleza. Tem que lembrar que isso aqui é o nosso X. E aqui é o nosso Y. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos montar uma tabelinha, certo? Então, eu vou ter T, X e Y, tá? Pronto. E aí, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou dar valores a T, certo? E descobrir quem é Y e quem é X. Então, bora lá tentar, ó. Se T for 0, quem vai ser X? O X, eu vou colocar até aqui, ó. X é seno de T, certo? E Y é o próprio T. Então, se T for 0, o nosso X vai ser igual a seno de 0, que é quem? 0. Se T for 0, o nosso Y é o próprio T, ou seja, também vai ser 0. Como aqui eu tô trabalhando com seno, então eu vou escolher aqueles valores do círculo trigonométrico. Então, o próximo valor seria o π sobre 2, ou seja, 90 graus, né? Então, se T é π sobre 2, então o X vai ser o seno de π sobre 2. O seno de 90 graus é 1. Então, o nosso X é 1. Agora, o Y vai ser... Opa, é o Y, né? O nosso Y vai ser o próprio π sobre 2. Já como aqui não tá sendo seno, cosseno, tangente, aqui seria o próprio 3,14 sobre 2, beleza? Então, não confunda. Quando aparecer ali dentro do seno, eu vou trabalhar como ângulo. E quando aparecer sem ser aqui dentro de seno, cosseno, tangente, é o número real mesmo, 3π sobre 2. Quer dizer, π sobre 2, né? Então, aqui vai ser π sobre 2. Agora, pegando aqui, eu vou ter o π, né? Que seria o seno. O nosso X vai ser seno de 180, ou seja, seno de π é 0, né? Então, aqui é 0. E o nosso Y seria o próprio π. Agora, a gente tem o 3π sobre 2, que seria o 270 graus, né? No caso aqui, ó, o nosso seno, nosso X, vai ser seno, né, de 3π sobre 2, que vai ser quanto? Menos 1, certo? E aí, o nosso Y vai ser o próprio 3π sobre 2. Agora, vamos aqui para 2π, que terminaria, né? Pronto. Nosso 2π. Agora, o X vai ser o seno de 2π. O seno de 2π vai ser quanto? 0, né? E aí, o nosso Y, que é o próprio T, ele vai ser o próprio 2π. Se T é 2π, então o Y vai ser 2π também. Pronto, a gente encontrou aqui os valores, tá? Agora é bem simples, é só você montar o plano cartesiano. Vamos primeiro pegar aqui esses pontos, ó. Os pontos que a gente encontrou, o primeiro foi quem? 0, 0. O segundo foi quem? Foi 1 e π sobre 2. O terceiro foi quem? Foi 0 e π. O quarto ponto foi 1 e 3π sobre 2. E o nosso último ponto foi 0 e 2π. Então, agora, era só você montar o plano cartesiano, certo? Então, montaria o plano cartesiano, x e y. E aí, colocaria esses valores. Então, o primeiro ponto seria aqui, ó, certo?
O segundo ponto é 1 para x, ou seja, vamos supor que seria mais ou menos aqui. E π sobre 2 para y. Aí você pensa, π é 3,14. Então, você tinha que dividir 3,14 por 2. Daria aproximadamente 1, alguma coisa. Vamos supor que seja aqui, ó. Aí você teria aqui um ponto bem aqui. O próximo ponto era 0 e π. Então, 0 para x e π. Então, o 3,14, vamos supor que fosse aqui, ó, o nosso π. Então, o próximo ponto seria aqui, ó, 0 para x e π para y. Aí, o nosso próximo ponto seria menos 1. Estaria aqui, ó, menos 1 para x e 3π sobre 2 para y. Seria mais ou menos aqui. Digamos. Entendeu? Então, a nossa curva ficaria algo assim, ó. Entendeu? Só que aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz no GeoGebra. Era isso que vocês deveriam ter feito no caderno, mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem confirmar as curvas de vocês pelo GeoGebra. Então, bora lá. Pronto, então aqui no GeoGebra você vem iniciar a calculadora, certo? E aí você vem aqui e digita curva. Pronto, vai abrir essas opções, você aperta nessa primeira, que tem expressão, variável, valor inicial e valor final. Se caso a nossa curva ali tivesse 3 expressões, no caso seria a entrada x, y, z, você apertava na segunda. Mas como não tem, aperte na primeira. Então, a primeira expressão é seno de t. Pronto, a segunda expressão aqui vai ser t. A nossa variável é o parâmetro t. O valor inicial que a gente colocou na nossa tabela é 0. E o valor final, a gente colocou 2π. Pronto. Então, você tem aí, ó, a curva. Observe que a gente estava desenhando, mesmo que mal desenhado, algo parecido. E se você quiser confirmar se os seus pontos estão nessa curva, é só digitá-los, ó. Você coloca um parêntese, certo? Aí coloca o primeiro ponto. O ponto, no caso, é x sendo 0, né? E o y sendo 0. Aí você coloca 0,0. Aí dá um Enter. Observe, tá nosso ponto aqui, o nosso ponto A. O nosso segundo ponto que a gente encontrou na tabela foi 1, aí vírgula, π sobre 2, né? π sobre 2. Dá um Enter, também tá lá, ó. Nosso terceiro ponto foi 0 e π. 0, né? Aí π. Também tá lá. O nosso quarto ponto foi menos 1, certo? E 3π sobre 2. Também tá lá. E o nosso último ponto, nosso quinto ponto, foi 0 e 2π. Observa que fechou aqui, tá vendo? Então, se a gente fosse desenhar no caderno, ficaria mais ou menos algo do tipo. Então, é uma ótima maneira de confirmar se você acertou essa questão. Então é isso, espero que tenha ajudado. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!